E a câmera. Precisou falar, basta ativar o microfone e aí vocês falam, que aí a gente vai responder, certo? Então, vamos continuar. Continuar não, começar. Essa é a nossa primeira aula. Tu chega bem aqui, tu vê bem que eu tô falando, não, o que ela tá fazendo? Miriam, desativa o microfone dela. Não, bem que eu você tem entrevista certinho. A gente teve aquele primeiro encontro que foi relativo a gente explicar como é que seriam as nossas aulas. Hoje a gente já vai ter uma aula. Então, próximo slide aí, por favor, Miriam. Então, o que a gente vai ver? A gente vai falar um pouco da sala virtual, vai falar de editor de texto, conceito de variáveis, introdução à modelagem de dados, e lá na sala, tanto de informática como a de lógica, vai ter uma enquete para você estar respondendo. Por que temos essa enquete? As aulas virtuais, elas não são obrigatórias a vocês. O que vai condicionar para vocês a presença nessa aula? É você entrar lá e fazer essa enquete. Quando vocês responderem essa pergunta que tem lá na sala virtual, aí sim você vai estar validando a presença sua nessa aula. Então, por que o governo falou? Que as aulas virtuais, elas são mediantes a uma atividade. Então, a gente tem que ter essa atividade lá no ambiente virtual para estar validando as nossas aulas. Então, a gente vai estar trabalhando desse jeito. Então, o que a gente vai começar aí? Com a apresentação da sala virtual. Eu vou mostrar aqui para vocês nos slides. Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando, tá bom? Aí, o próximo aí, como é que está hoje tanto a sala de informática quanto a sala de lógica? Vocês entrando lá... Vocês vão ver que lá sempre vai ter uma numeração para vocês, de 1 a 8, de 1 a 10. Aí as unidades que estão disponíveis para vocês, elas sempre vão abrir. Você clicou em cima do número, logo embaixo vocês estão vendo um quadradinho que tem um livro e um questionário. Vocês têm que ler o livro primeiro, para depois responder o questionário. Em frente do livro tem que estar marcado OK. Feito isso, vocês conseguem responder o questionário. Então, isso é parte da sua atividade lá no AVA. Todo mundo tem que fazer esses questionários. Hoje a gente está com a unidade 1, 2 e 3 aberta. A 3 foi aberta hoje. A gente vai estar mandando amanhã o material para o grupo de WhatsApp. A gente não mandou hoje para não confundir com as informações da aula. Mas amanhã a gente já vai estar avisando, ó, a unidade 3 está disponível. Então, tanto a sala de lógica quanto a sala de informática, vocês têm a unidade 1, 2 e 3 para estar fazendo os exercícios. Então, sempre vai lembrar que vai ter que ler o livro primeiro e depois fazer o questionário. Ah, professora, minha nota foi fraca, eu só tenho 2 chances. Aí vocês mandam uma mensagem, tanto faz pelo grupo de WhatsApp, ou aí pela sala virtual, que a gente vai estar respondendo vocês e vendo o que a gente pode estar fazendo, tá? Mas precisam fazer o questionário, precisa dessa nota. Aí o próximo, lá na sala virtual, quando vocês clicarem aí, vocês vão ver, ó, depois que vocês leram o livro, clicou em questionário, vai aparecer aí para vocês as instruções e clicou lá, fazer essa atividade, tá vendo que está clicada em vermelho? Para mim, não está dando para enxergar bem. Mas depois esse material também vai estar lá na sala virtual e a gente pode mandar para o WhatsApp. Clicou lá, vocês vão ver que vai abrir essa opção de questionário. Marcou a questão, aí vai clicando, próximo, vai digitando, próximo, até finalizar a atividade. Finalizou a atividade, vocês vão confirmar e a gente recebe essa atividade. Então, é assim que estão as 2 salas virtuais. É ler o livro e fazer o questionário. Aí, a gente vai começar aí com o editor
de texto. O editor de texto que a gente trabalha é o Word. Aqui nessa imagem, a gente está mostrando um editor de texto que é o que a gente usa lá na escola, que é o 2007? 2007. 2007. Isso. Que é o que a gente usa lá na escola, nos laboratórios lá da escola. Se eu abrir o meu editor de texto aqui, vai ser outra configuração, porque eu não uso 2007, eu estou usando outra versão. Mas é sempre muito simples, porque ele sempre vai ter aí um botão inicial, vai ter as guias que a gente chama, que é onde a gente está clicando, e a gente tem aí a página branca, que é para a gente editar. Então, no editor de texto, a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente abre um editor de texto... Miriam, você pode abrir o editor de texto aí e digitar? Aí eu vou falando. Espera um pouquinho, que aí a Miriam abre o editor de texto. Eu vou abrir a apresentação aqui no celular, peraí. Aí eu vou vendo a ordem, o que a gente tem que fazer. A gente vai demonstrar no editor de texto como é que faz as instruções. Vou abrir o editor de texto. Não, Cleito, não tem que entrar na sala virtual agora. Agora a gente vai estar ministrando a aula para vocês. Depois, quando terminar a aula, ou qualquer outro dia da semana, quando você entrar lá no ambiente virtual, vai ter uma questão para você estar respondendo. Você respondeu essa questão, aí você validou a sua presença na aula de hoje. Mas agora não precisa entrar na sala virtual, tá bom? Então, aí, ó, a Miriam abriu o editor de texto para a gente. Eu vou pedir para ela digitar aí uma palavra para mim, ó. A primeira coisa que vocês estão vendo, que eu falei para vocês, é que tem o botão Office. Ela vai lá no botão Office, mostrar para a gente, ó, o botão Office, ok? Esse é o botão Office. No botão Office, a gente vai encontrar, ó, o novo, abrir, salvar como, imprimir, preparar, enviar, publicar e fechar. Se eu quero um novo documento, eu clico em novo. Então, a gente vai começar aí com essa primeira folhinha em branco. Nessa primeira folhinha em branco, a primeira coisa que eu tenho que fazer, quando eu digito, já vai lá para a página, Miriam, por favor. Depois a gente cria um novo. Criar. Ok? Pronto. A gente clicou aí nessa página branca, ó. Se você clica com o mouse em cima dessa página branca, vocês já podem começar a digitar. Clica para mim, por favor, e digita uma palavra. Bem-vindo, tu. Bem-vindo, Qual alunos. palavra você quer que digita?
Miriam, não está aparecendo. Aqui de novo. Está compartilhado, mas não está Vou interromper aparecendo e para a abrir gente. novamente. Tá bom. Aí. E agora? Agora só o M. Agora apareceu. Muito bom. Obrigada. Então, ó, a gente digitou aí, botou o cursor e digitou. Seleciona para mim, Miriam, por favor. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer o quê? Selecionar o texto. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é como seleciona o texto. A primeira forma que a gente tem como selecionar, se eu der 2 cliques na frente da palavra, ele já seleciona para mim, da frase inteira, tá vendo? Se eu der 2 cliques aí na frente, ele seleciona a frase toda. Ou eu posso digitar no meu teclado Ctrl T, que ele também vai selecionar tudo. Eu posso vir com o mouse, segurar na frente da primeira palavra e sair arrastando, que ele também vai selecionar tudo para mim. Se eu vir e colocar o mouse na frente, apertar a tecla Shift e ir caminhando, ele também seleciona para mim. Se que fosse o professor Tiago me respondendo. Então, ele faz essa seleção para a gente. Então, tudo que vocês forem fazer, a primeira coisa que vocês têm que fazer no editor de texto é selecionar. Selecionando o texto, o que vocês vão fazer? Vocês podem, primeira coisa, é formatar esse texto. O que é formatar esse texto? É trabalhar a fonte. O que a gente vai trabalhar primeiro? A fonte. Você pode mudar a fonte dele, o tipo. A Miriam vai mudar aí o tipo da fonte para mim, ó. Aonde está escrito calibre, eu clicando na setinha, onde toda vez que vocês tiverem uma setinha, que vocês abrirem, vocês vão ver que vocês têm uma opção de várias fontes. Aí ela vai escolher outra fonte aí para mim. Arial Black, Miriam. Lá em cima. Aí agora, ao lado, eu posso aumentar o tamanho, tá vendo? Onde que está escrito lá 11, ó, sempre selecionado. Eu vou aumentar, bota um tamanho maior aí para mim, por favor. Isso. Pronto. E aí, ó, tá vendo onde que eu mexi, ó? Eu mexi no tamanho, mexi no tipo da letra. E aí vocês estão vendo que embaixo tem escrito, ó, logo embaixo tem escrito fonte. E aí, tudo que você quiser fazer em relação à letra, né? As letras, você vai clicar aí. Então, você pode botar negrito, você pode botar itálico. Ó, sempre que você passar o mouse, ele vai mostrar para você qual é a função. Passa o mouse em cima, Miriam, para ele mostrar a função para mim. Itálico, sombreado. Isso, ó. Sombreado, negrito. Onde você apontar o mouse, ele já indica para você. Então, eu posso botar itálico, sublinhado, eu posso mudar a cor dessa fonte. Vai lá no azinho que tem a cor embaixo, para a gente estar mudando. Ó, vamos mudar a cor primeiro. Botar uma cor vermelha. Uma cor qualquer, azul. Tá ótimo. Então, clica fora. Isso. Clicou fora. Então, tudo que vocês forem fazer relacionado à fonte, vocês vão vir aonde? Na guia início. Tá vendo? Olha, aponta lá para mim a guia início. Lá em cima.
clicou na guia início, ó, tá vendo? Lá onde está a setinha do mouse. Clicou na guia início, e aí fonte, vocês vão ter tudo. Antes da fonte, a gente tem aí o que a gente chama de área de transferência. O que é essa área de transferência? É o que a gente mais ouve falar, Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar. Eu vou pedir para a Miriam selecionar aí a palavra alunos. Ela vai selecionar só a palavra alunos. E aí eu vou pedir para ela copiar. Lembrando que tudo que vocês forem fazer tem que selecionar. Coloca o mouse aí depois da exclamação, por favor. O cursor. Depois da exclamação. Aí dá um Enter. Olha para que vai servir esse Enter. Para pular a linha. Colar. V. Desculpa, gente, em casa é cachorro, marido, é tudo. Aí, o que a gente fez? Pois é, continuando aqui, ainda levo bronca. O que eu fiz? Eu peguei, copiei a palavra que é copiar, e o Ctrl+V, que é colar os alunos. Lindo. Selecionou a palavra lindo? Aí, nota que vocês ficaram com a palavra alunos tanto em cima quanto embaixo. Agora, eu vou pedir para você recortar. Sim, Robert, é o Word que a gente está. Só que essa é a versão 2007, que é o mesmo que a gente tem lá na escola. A gente está trabalhando a versão que tem lá na escola. Recortou. Aí vocês vão aí, depois de aluno, dar um Enter. Aí agora colar. Aí o que vocês viram aí? Que eu tirei o vindo. Quando eu copio e colo, eu fico com as duas palavras. Quando eu recorto e colo, eu tiro ela de um lugar e ponho no outro. Então, a gente tem aí o copiar, o recortar e o colar nessa área de transferência. Então, além dessas partes, né, que a gente viu aí, que a gente pode copiar, cortar e colar, a gente viu fonte, que a gente pode alterar, a gente pode também estar formatando os parágrafos. Como é que a gente formata os parágrafos aí? Na frente, vocês vão ver, ó, a gente viu com a área de transferência, fonte, agora parágrafo. No parágrafo, a gente pode selecionar as palavras e centralizar. Centraliza tudo para mim, Nívia. Sempre lembre de selecionar. Tudo que vocês forem fazer, tem que selecionar o texto primeiro. Centralizou, tá vendo que ele já indica para vocês, ó, centralizado, aí agora justificado, lá o último, tá vendo? Sempre, ó, aí vocês vão ter, ó, justificado, agora à direita, isso, justificado, à direita e à esquerda. Então, nessa parte aí do parágrafo, a gente tem as formatações de justificar, de centralizar, botar à esquerda ou à direita. Então, é assim que a gente coloca, arruma os textos. A gente pode fazer o quê? Na área de transferência, recortar, copiar e colar. Tem outras funcionalidades. Hoje a gente só vai falar dessas, tá?
Na área de fonte, eu altero as configurações das minhas fontes. Eu posso botar ela de outro estilo, de outro tamanho, negrito, itálico, sublinhado, mudar a cor. E na parte de parágrafos, a gente pode pôr centralizado, justificado, ou à direita ou à esquerda. Então, hoje, na parte de Word, é isso que a gente vai estar trabalhando. Agora eu vou falar com vocês, eu vou voltar lá para a apresentação, como é que a gente dividiu a aula? A gente vai falar um pouco de Word, que é o que vocês estão trabalhando lá na sala de informática. Vocês estão trabalhando na unidade 2 e 3, né, Miriam? Editor de texto? Na unidade 2 Isso. e 3. Vocês estão trabalhando Isso com mesmo. editor de texto. Unidade 2 e 3. Aí, na unidade, lá, nossa, a gente está na unidade 3. Acho que foi que eu abri agora. 2 e 3. 2 é tipos de tipos de dados e 3 é variáveis. Então, a gente vai ver mais ou menos o conteúdo que está na unidade 2 e 3 de cada uma das salas. Então, na sala de informática, vocês estão vendo isso, editor de texto. Então, hoje a gente vai começar fazendo essa parte. Nas próximas aulas, a gente vai avançando o conteúdo, tá? E aí, a gente vai voltar para os slides e eu vou falar um pouco sobre variáveis, que é o nosso conteúdo da unidade 3 e tipos de variáveis, né? Tipos de dados que está lá na unidade 2. Qualquer dúvida é só ir perguntando, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho de modelagem de dados. O professor ainda não chegou, mas eu posso estar falando com vocês. Deixa a Miriam voltar lá para os slides. Lembrando que esses slides vão estar disponíveis para vocês, tá? Então, aí, ó, variáveis. Então, nossa, o que a gente faz? Na primeira unidade, a gente viu que a gente começa a estudar lógica. Lógica de quê? Lógica de programação. Porque na informática, se você vai poder usar o Library Office, pode, para fazer as atividades. Isso, não tem problema não ter o Word no seu computador. A gente aqui trabalha com software, o editor de texto que está disponível lá na escola. Vou responder o colega, tá? O editor de texto que é disponível lá na escola. Mas todas as funcionalidades que a gente usar no Office tem lá no Write do Library. Então, você pode usar tanto o software, o Library é um software livre, tá? E o Word é um software pago, assim, a gente tem que comprar a licença. Mas não tem problema você estar utilizando, não. Pode ser um ou outro, tá? Aí, só que nas aulas, nos exemplos, a gente vai estar usando o Word. Oi? Lu, não, o Word não lê. Isso. Tem a opção para salvar com a extensão .doc. Isso. Se você for enviar e quiser salvar para enviar para os outros professores, assim, vou fazer uma atividade para enviar para o meu professor de outra sala. Aí você salva ou o .doc ou o PDF, que aí ele dá conta de ler, abrir, porque nem geralmente o professor que está te atendendo não pode ser que não tenha para poder abrir o arquivo, tá bom? Mas tá ok, não tem problema não. Então, vamos lá. Variável. Eu vou pedir licença rapidinho para vocês. Pedir desculpa para vocês, tá? Hoje aqui em casa está assim, bem animado. Então, vamos lá. Variável.
Até me perdi. A gente estava estudando, viu nas primeiras unidades que a gente ia estudar lógica, que a gente começa na sala de informática, a ver o que é um sistema operacionais, com os editores de texto, como é que usa o computador. A gente começa com essas noções básicas da informática. Na sala de lógica, vocês já vão ter outro enfoque. Qual vai ser lá? Vai ser a construção de programas. É construir esses programas que vocês veem, que vocês usam, aplicativos que vocês usam no dia a dia. Então, lá na sala de informática, vocês aprendem a usar os programas e na sala de lógica, vocês vão aprender a fazer os programas. E aí, vocês viram o quê? Que a gente começou com os conceitos do que é lógica, de o que é uma linguagem de programação. A gente viu que, para começar esse estudo, a gente não vai estar utilizando uma linguagem de programação, mas sim os algoritmos, que algoritmo é uma sequência, né, de passos que não me traz, que não é a resposta, mas me leva até a solução. Então, foi esses primeiros conceitos que vocês viram lá na unidade 1. Agora, na unidade 2 e 3, vocês começam a ver o conceito de variável. Por que a gente estuda variável? Vamos pensar aqui. Vocês, para entrar no e-mail de vocês, aí tem lá, a primeira coisa que eles pedem é o quê? Para você digitar o e-mail, logo em seguida para você digitar a senha. É isso que eles vão pedir lá no programa para você. E o que o programa faz? O que o e-mail de vocês faz com essas informações que vocês estão digitando? Aonde que eles guardam essas informações? É na memória. Então, a variável é esse espaço de memória, tá? Que a gente aloca lá no nosso programa para estar utilizando. Então, essa senha, esse e-mail que vocês, né, digitam lá, é um dado colocado na variável. Então, por isso que é extremamente importante a gente entender esse conceito de variável. Aí a gente tem aí no próximo slide. Que a variável, então, ela é o quê? É esse espaçozinho na memória que a gente guarda para colocar os dados de um determinado tipo. Então, assim, eu tenho a minha memória, porque o que acontece? A variável, ela trabalha, ela não guarda essas informações que você digita lá eternamente. Quem faz isso é o banco de dados. Vocês vão ver depois lá com o professor Tiago. A variável, ela faz a captura da informação. Você digitou, ela captura essa informação para você, ela guarda essa informação que a gente fala na memória RAM, né? Que é numa memória volátil e provisória, e aí ela faz lá as conferências com o banco de dados. É assim que ela começa a trabalhar. Então, todo programa, né? Quando você interage com ele, que você digita uma informação, ele precisa de um alocamento de memória RAM, ele precisa de um espaço na memória, né, para estar colocando. E esse espaço a gente chama de variável. Por que a gente chama esse espaço de variável? Porque toda vez que você inicializa esse programa, que você usa esse programa, ele vai lá e aloca um espaço na sua memória RAM. Não necessariamente é um endereço fixo, é um endereço variável, ele vai se modificando a cada vez que vocês tenham acesso. Então, é isso que é variável, é a alocação de espaço na memória. Então, você aloca esse espaço na memória para colocar essas informações que você digita. O programa tem que fazer primeiro essa captura de dados para conferir lá com armazenamento. Próximo slide, por favor. Se eu for muito rápido ou vocês não estiverem entendendo, vocês podem falar. Então, qual é o que a gente quer que fique bem gravado para vocês como conceito de variáveis? Que variável é como se eu tivesse aí, ó, umas gavetas, né, lá na minha memória, que eu fosse colocando conteúdo dentro dessas gavetas.
Então, eu aloco essas gavetas, uma para guardar calça, outra para guardar meia, outra para guardar bermudas, e é assim que os programas trabalham. Uma variável só para guardar o nome das pessoas, quando você faz um cadastro. Uma variável só para guardar as idades, as senhas, e por aí em diante. Então, é isso que a gente tem como conceito de variáveis. Próximo. Então, aí, a gente pode, então, dentro de uma variável, guardar valores diferentes em instantes, né, em cada instante de tempo, ou seja, o conteúdo ou valor de cada instrução do algoritmo. O que eu estou querendo dizer? Quando eu falei para vocês assim, a gente tem uma gaveta lá só para calços, uma gaveta só para meias, então eu vou pegar todas as minhas meias e pôr ali? Sim, eu vou pôr todas as minhas meias, mas o que eu falei para vocês? Os programas, eles fazem uma captura do dado. Então, o que eu faço? Eu digitei o meu nome lá, digitei o meu e-mail ali naquela caixinha do Gmail, quando vocês entram. Você digitou o seu e-mail lá, ele faz essa captura do dado para você. E aí ele confere com o banco de dados, diz se você pode entrar ou não. Agora, vem outra pessoa e digita outro dado. Ele já vai fazer a captura do outro dado. Ele escreve por cima daquele seu dado lá no programa essa nova informação e vai fazendo as verificações. Então, vai ter vários valores ali, né? Vocês podem ir guardando vários, a gente fala guardar, mas na verdade é capturar, né? Ele está capturando essas informações, várias informações e fazendo as validações. Então, é isso. Por isso que é variável, porque a gente não guarda essa informação. A gente faz a captura, a validação, e aí o banco de dados que trabalha depois com esses dados, ok? Então, é assim que a gente vai trabalhar. E esses endereços, essas variáveis, elas têm que ter o quê? Ela tem que ter um nome. Então, elas têm que ter lá dentro, né, para cada identificação, uma variável, a gente coloca dentro do programa um nome para essa variável, um identificador, um endereço. Então, as variáveis, elas lá, quando elas são codificadas pelas linguagens, elas trabalham com bits, né, com o sistema binário. Agora, acho que foi demais. Pode ir, pode ir. Isso. Eu vou pedir o Robert. Parou? Acho que agora dá para você voltar, Miriam, sua apresentação. Espera um pouquinho. Não tem problema, não. A gente vai apertar um, aperta outro, é assim mesmo, é início. Toda hora a gente erra aqui também. Aparece, Lu, ou não? Ainda não apareceu, não. Ok. Então, a gente tem que ter esses endereços na variáveis. É vocês que fazem os códigos binários? Não, vocês dão os nomes e o compilador, que a gente chama, que é o que transforma, né? O programa que transforma o que a gente escreve em código de máquina que vai fazer isso. Mas toda variável, ela vai ter o quê? Ela vai ter um endereço, ela vai ter uma localização lá na memória RAM. Próximo, por favor. E aí, quando a gente declara essas variáveis, é assim, só aloquei lá o espaço, dei um nome, pronto, acabou? Não, elas vão ter o quê? Elas vão ter, ó, como eu dou aí o exemplo para vocês, eu tenho que dar um nome e posso atribuir um valor para ela. Então, eu tenho aí, ó, variáveis com nome soma, número 1, número 2, login, senha. No login, o que ele está recebendo lá? O nome GCL, a senha, 1, 2, 3, 4, 5, que são os conteúdos dentro da variável. A variável soma, não, ela já está recebendo uma soma, porque não necessariamente eu posso atribuir para uma variável um valor. Eu posso atribuir um cálculo, eu posso atribuir uma frase, vai depender do tipo que essa variável é. Próximo.
Se eu estiver muito rápida, vocês falam, tá? Então, aí, nesses nomes de variáveis, né? Essas regras para nomes de variáveis. Isso é para qualquer linguagem de programação, tá? Vocês não podem usar o que a gente chama palavras reservadas ou comandos de uma linguagem específica. O que a gente fala? Dentro das linguagens, tem palavras que a gente já tem funções. Vamos supor assim, ó. Eu quero, no meu programa, escrever na tela. Aí, lá no Portugal, a gente usa lá, escreva. Aí, digite o nome na tela. Beleza. Então, eu não posso usar a palavra escreva como nome de variável, porque ele já tem uma função dentro do meu algoritmo. Aí, então, vamos supor que eu estou lá numa linguagem de programação, e aí eu quero usar a palavra if, print. Vamos supor que if é se, tá? É um comando de estrutura condicional. Você quer usar o if, você vai poder? Não, porque ele já faz o quê? Ele faz uma estrutura de condição, um print, que é a mesma coisa que escreva. Você vai poder escrever isso? Não, porque ele já tem uma função. Então, palavras que já têm comando, uma função dentro da linguagem, vocês não podem usar como nome de variáveis. E não pode ter espaço em branco em nome de variáveis. É só isso que não pode? Não, ela também não pode começar com número. Ela pode ter letras, números e underline, mas começar com número ela não pode. Pode começar com underline? Pode, com underline pode, porque o underline é considerado uma letra maiúscula. Então, com underline você pode começar. Então, você pode começar com letras, underline, e você pode dar o nome que você quiser. Mas, professora, vamos supor, eu vou digitar lá no meu cadastro o nome do cliente. Eu posso chamar essa variável de banana? Pode. Só que depois, quando você for, né, no seu código, ver lá, vai ser mais difícil você identificar o que tem nessa variável banana. O que a gente aconselha? Aconselha vocês, se eu vou capturar o nome do cliente, como é que eu crio a variável? Nome, underline, cliente, N cliente, nome cliente, tudo juntinho. A gente associa o valor que a variável vai capturar com o conteúdo, ou o nome da variável, com o conteúdo que ela vai capturar. É essa regra que a gente utiliza para estar dando ao nome das variáveis. Próximo, por favor. Eu sei que no início parece muito complicado, porque é a primeira vez que a gente tá vendo, tá? Mas a gente vai ter mais encontros, tem um material lá para a gente estar lendo, e aí as coisas vão ficando mais tranquilas. Então, aí eu tenho, ó, nomes de variáveis válidos. Meu nome pode ser válido, ó, com letra maiúscula misturando com minúsculo, underline, tudo maiúsculo ou tudo minúsculo, ou alternando maiúsculo e minúsculo, começando com underline, tendo algarismo no final. Agora, quando eu coloco o algarismo no final, no começo, aí já não é válido. Eu coloquei eu não sei o que, eu acho que eu botei um ponto, então eu botei foi ponto, não é válido. Coloquei um hashtag, também não é válido. Então, outros caracteres especiais, não pode. O único caractere especial que vocês podem usar é o underline, espaço em branco. Então, aí vem mostrando para vocês exemplos de nomes de variáveis que a gente não pode estar utilizando. Ok? Próximo. E aí? Dei o nome para a variável. Pronto, acabou? Não. Nas variáveis, a gente tem que, além de dizer qual o espaço que eu vou pôr lá dentro da memória, que eu vou alocar, eu tenho que dizer qual tipo de informações vai entrar nesse espaço. Quando vocês vão num formulário e digita lá a data, ele só aceita a data, é porque ele está configurado para aceitar somente o formato da data. Quando você coloca lá que só vai aceitar número, porque só aceita número,
Como é que a gente faz isso? É lá na variável, na declaração, a gente diz qual tipo de informação que vai ser nesse espaço. Então, a gente tem aí basicamente 3 tipos, que é as numéricas, tá? Dentro das numéricas, você vai ter inteiro ou real. Isso a gente tem essa divisão porque tem tem informações que eu não vou fazer cálculo, que eu sei que jamais vai ter casas decimais. Então, eu aloco menos espaço de memória. Porque quando você está criando variáveis, você tem que lembrar que você está alocando espaço de memória. Então, você vai precisar de menos memória. Vamos supor, eu vou entrar só com idade. Eu não tenho idade quebrada. Então, eu boto essa informação dentro, né, de uma variável inteira. Então, dentro de uma variável inteira, de um número inteiro, né, que é uma numérica do tipo inteiro, eu boto só idade. Eu sei que eu não vou ter idade quebrada. Agora, vamos supor que eu quero colocar a nota de vocês, ou eu quero colocar um valor em espécie, em dinheiro. Aí eu vou optar pelo quê? Pelos reais. Por quê? Porque aí eu vou saber que eu tenho um quebrado. Então, eu vou criar uma variável do tipo real. Então, dentro das numéricas, eu tenho as inteiras e as reais. As reais vai ter as casas decimais, lembrando que casas decimais em programação é separado por ponto e não vírgula, e as inteiras, que só são os valores inteiros. Depois a gente tem as que a gente chama de variáveis caracteres. E aí pode ser qualquer caractere. Um caractere especial, um asterisco, o ponto, o 2 pontos, vírgula, tudo são caracteres. As pessoas, às vezes, acham que caracteres são as palavras, as letras. Não, é qualquer caractere. Se eu quiser colocar o 1 como caractere, eu vou indicar o 1 como caractere. Eu não vou poder fazer o quê? Com o número, eu posso fazer cálculo. Mas com caractere, eu posso fazer cálculo? Não. Ele vai identificar lá só o algarismo 1, como um caractere. Então, a gente vai ter aí as variáveis do tipo numérica, do tipo caractere, e as variáveis do tipo lógicas, que aí é para a gente fazer o testes, né? A gente faz validações, ou ela só vai receber 2 valores, ou é verdadeiro ou é falso, ela não recebe outro valor. Então, são esses os tipos de variáveis que a gente tem. A gente pode voltar isso, quando a gente voltar lá a montar os algoritmos, eu vou voltar novamente nesse conteúdo de variáveis, tá? Para vocês entenderem melhor. Hoje é só uma introdução para vocês começarem a se familiarizar com programação. Próximo. E aí, ó, para declarar essas variáveis. Esse programinha eu ainda não testei no celular, eu não sei se tem ele para celular, ainda vou ver como é que funciona, eu não testei nenhum ainda para celular, ainda vou verificar. Oi? Lu, tem um para celular, ele não tem. Você tem que usar um pseudocódigo, se não me engano. Ele funciona. E é a mesma estrutura do visual. Então, aí, ó, eu vou pegar direitinho depois com a Miriam para a gente ver esse e botar lá na célula virtual. Então, esse outro que é para celular, que eu sei que a maioria das pessoas usam celular, porque o que acontece? Para a gente fazer esses códigos, esses algoritmos, treinar essa programação, a gente vai usar um programinha. Isso vai estar aberto na próxima unidade. Então, na próxima aula, eu vou estar falando desse programinha. E eu já vou vir com esse do celular também. E aí a gente usa um programinha para estar testando, declarando variável, para testar os algoritmos. A gente não está aprendendo nenhuma linguagem de programação, mas a gente está aprendendo como que as linguagens de programação estruturadas, elas trabalham, como é que faz, né, esses programas. Então, a gente começa aí, ó. Nesse programinha, a gente tem que fazer essa declaração de variável, alocação de espaço na memória, que é isso que a gente está fazendo. Então, o que é que eu vou sempre começar? Eu vou colocar var e o nome da variável, que é o nome que eu escolhi, vamos supor que é média, 2 pontos, o tipo real. E aí eu vou colocar, ó, var, média, real. Aí, assim, eu vou declarando as minhas variáveis. Então, na próxima aula, no nosso próximo encontro, eu já vou estar
instalando o programinha com vocês e a gente vai começar a testar esses programinhas e começar a fazer. Como é que instalar na sala virtual? Na sala virtual, vocês têm atividades que elas estão dentro do livro, que são atividades práticas, que é para fazer nesse programinha, que é para fazer, e logo em seguida vocês vão ver que vocês clicando lá têm acesso ao gabarito. Essas atividades é para treino, é para vocês aprender, é para o processo de ensino-aprendizagem. Elas não valem ponto, mas é interessante que vocês façam, mesmo que você não dê conta, abre o gabarito, tenta ir copiando, não tem o programa, professora. Vou pegar o gabarito, copia no caderno, vou tentando entender como é que funciona junto com a teoria, porque aí vocês vão conseguir aprender para ir caminhando. E o que vale ponto são os questionários. Então, hoje eu queria dar essa introdução de o que é variáveis para vocês, né, para vocês já ir começando a se familiarizar com o conteúdo, né, tanto do editor de texto, agora o de variáveis, e aí, para as próximas aulas, a gente continuar com conteúdo, já com programinha, já testando, ok? Aí o próximo. Agora vai vir modelagem de dados, o professor Tiago já está com a gente, ele vai falar um pouquinho, tá bom? Muito obrigada. Olá, tudo bom, pessoal? Professor Tiago, na primeira aula... Vocês estão conseguindo me ouvir? Está ouvindo, tranquilo? Está ouvindo, Célia? Beleza. Eu não tive no primeiro encontro com vocês, tá? Mas a professora Miriam e a professora Lucélia conduziram muito bem aí o que a gente tinha que passar para vocês no primeiro encontro, tá? Então, assim, em ambas as salas que a gente está trabalhando, eu vou dar aula para vocês de modelagem de dados e de sistemas operacionais, né? Modelagem de dados junto com a professora Lucélia e sistema operacional junto com a professora Miriam, tá? E hoje eu vou falar um pouquinho de modelagem de dados, apesar de parecer coisas bem complexas, é algo bem tranquilo, nesse primeiro momento é mais conceitos, tá? Então não se preocupem em relação a isso. Se atentem a fazer as atividades, como a professora Lucélia falou, se tiver dúvida, entre em contato com a gente, mas eu garanto para vocês que não é nada muito complexo, não. Tanto que minha fala hoje vai ser bem rapidinha, tá? Só tem 2 slides, a gente vai só conceituar aí a modelagem de dados, né? Professora Miriam, pode passar para o próximo slide, por favor. Quando a gente está falando de modelagem de dados, ou de modelagem de qualquer coisa, a gente está preparando o quê? A gente está fazendo um modelo, né? Não é nada ainda, não é uma construção especificamente. Nós estamos modelando algo. Quando eu quero fazer uma roupa, quando o pessoal está fazendo uma roupa em larga escala, ele não começa já cortando o tecido, ele começa fazendo um desenho no papel, né? Que é um modelo. Da mesma forma, quando nós estamos construindo um sistema e, a posteriori, nós vamos construir um banco de dados, como a própria professora Lucélia falou, a gente guarda alguma coisa na variável, mas isso, momentaneamente, mas isso só fica registrado no banco de dados. Então, o que acontece? Para eu guardar no banco de dados, para eu poder idealizar um banco de dados, qual vai ser o nome da minha tabela, qual vai ser o nome do registro, antes de eu pensar nisso tudo, eu penso assim, eu tenho que modelar, eu tenho que desenhar esse dado. Então, a gente tem aí no slide dizendo que é um processo que vem antes de eu colocar a mão na massa mesmo, né? Então, antes de eu fazer o banco de dados e até o software, eu modelo, eu imagino, eu penso como isso vai ser, como é que vai acontecer. Então, assim, ele pode ser dividido nessas etapas que estão descritas aqui, tá? Eu faço um levantamento de dados ou requisitos e tal, eu visito a empresa, ou eu entendo como é que vai ser aquele banco de dados. Olha, eu vou fazer um cadastro de alunos, por exemplo. O que eu preciso? Eu preciso do nome do aluno, eu preciso do CPF, da matrícula. Não, eu vou fazer um banco de dados que vai registrar as compras de uma empresa, entendeu? Um e-commerce, por exemplo. Então, o valor do produto. Então, essas informações eu preciso levantar, eu preciso guardar. Daí eu faço o quê? Eu modelo o meu banco. Como é que ele deve ser, né? E, em sequência, depois que eu faço todo o processo de modelagem, por mais que eu estou falando aqui rapidamente, parece bem simplório, mas essa caixinha que tem modelagem, ela tem várias vertentes, né? Então, depois que eu modelo o meu banco, aí sim eu implemento, seja no JavaScript, no PHP, no Python, a linguagem é indiferente, né? Como a Lucélia focou bastante no início, aqui nesse momento nós estamos aprendendo indiferente da linguagem, tá? Então, assim, indiferente da linguagem que você prefira utilizar, ou que você vai utilizar no seu dia a dia, ou que vamos utilizar durante o curso,
né, a gente aprende isso indiferente da linguagem que vamos trabalhar. Então, sempre tem em mente, basicamente, que a modelagem é um processo anterior ao mão na massa, né, e que é um modelo que a gente está construindo, né. Pode passar para o próximo, professora Miriam. Aqui, nesse slide da sequência, o que a gente tem? A gente tem aí os principais tipos de modelo de modelagem, né? A gente tem uma modelagem conceitual, né? A modelagem lógica e a modelagem física, né? A conceitual, ela determina como é que vai ser, como é que os dados eles vão estar organizados, vão estar dispostos no meu banco de dados, beleza? O modelo lógico determina como é que vai ser estruturado, né? Como os dados vão ser estruturados dentro do meu banco de dados. Aí tem um conceitozinho de MER, que nós vamos ver um pouco mais para frente, mas não se preocupem com esses contextos, com essas expressões, tá? Tá tudo bem claro no livro lá. E a gente tem um modelo físico, que é quando a gente determina quais são as estruturas físicas do banco de dados, especificamente, né? Então, assim, basicamente, nós temos esses 3 modelos, conceitual, lógico e físico, tá? Não se preocupem se a gente falou um pouco mais rápido do que devia e tal, isso aí tá no livrinho lá que a gente disponibilizou para vocês. Se tiver alguma dúvida em relação a isso, vocês vão ter um tempo para poder questionar. Na verdade, eu não quero que nesse momento vocês guardem isso como sendo algo que está escrito na pedra. Eu quero só que vocês saibam que existem esses modelos, né? O que é uma modelagem e que existem esses modelos. E que em algum momento lá na frente nós vamos trabalhar com esses modelos especificamente, beleza? Então, minha participação por hoje é essa, tá? Bastam guardar esses 2 conceitozinhos aí, a gente vai seguir a aula. Eu não sei se a Miriam já falou, já entrei um pouco depois, né? Não peguei isso aí, tá? Mas é isso aí, galera. Acho que tem um espaço para dúvidas depois. Se precisar, é só falar com a gente. Obrigado. Obrigado, professor Thiago. Então, próximo, Miriam. Então, a gente, nessa primeira aula, quis trazer para vocês, então, né, esses primeiros conceitos, para vocês se familiarizando, tanto com o conteúdo das salas, né, a gente tem agora esse canal aberto para perguntas para vocês, e aí, antes de começar as perguntas, assim, o que eu quero deixar bem claro para vocês? Essa aula, como eu falei, está sendo gravada. As nossas aulas estão sendo gravadas. Então, lá se eu não me engano, na sala de lógica, é o tópico 9. Depois eu vou confirmar com vocês, mas eu acho que é o tópico 9. É o 9. O seu é qual, Miriam? Lá na sala de... Tópico 9. 9 também? Também. Ambas as salas o tópico 9. Clicando lá no tópico 9, vocês vão ter o acesso à videoaula, essa videoaula gravada. Vocês vão ter acesso a esse slide. A gente pode mandar para o grupo de WhatsApp, mas ele vai estar lá no ambiente virtual e vai ter uma enquete, tanto na sala de lógica quanto na sala de informática. É só uma pergunta, você clicou lá e enviou a resposta, aí você validou a sua presença nessa aula. Ah, professora, eu não consegui assistir, meu colega não conseguiu assistir, como é que ele vai fazer? Ele vai entrar na sala virtual, ele vai assistir a videoaula, respondeu a enquete e validou a presença dele, a qualquer tempo. Então, é assim que a gente vai conferir a presença de vocês, através da pergunta que tem lá no ambiente virtual, ok? E aí eu deixo espaço para alguém que quiser fazer alguma pergunta, quiser tirar alguma dúvida, sinta-se à vontade. Nenhuma dúvida? Então, a gente vai encerrar a aula, tá, pessoal? Muitíssimo obrigado pelo encontro. Oi, pode perguntar, Roberto.
Não deixe de entrar na sala virtual, responder a enquete para validar a aula de vocês, tá bom? Então, muitíssimo obrigada, estamos à disposição. Tchau! Deixa eu ver aqui. Professora, só uma pergunta. Quantas atividades lá está sendo postado no grupo, mas eu ainda estou um pouco perdido, porque tem informática, tem lógica, tem outras situações lá, que aí a gente fica meio assim, o que fazer primeiro e quais são os prazos, como é que seria essa situação? As aulas começaram a valer a partir do dia 13. Você tem 4 salas, né? Aí você que vai administrar quais as atividades você deve estar fazendo primeiro. Aí, assim, você tem a sala de lógica, sala de informática, esqueci o nome das outras 2 salas. E aí, você que vai administrar. O nosso semestre vai acabar dia 25 de setembro, mas provavelmente a gente tem a semana antes de recuperação, a semana de prova, então ele termina bem antes desse 25. Então, assim, você tem que se organizar para estar fazendo essas atividades o mais rápido possível, para não acumular. A gente abriu hoje a 3ª unidade, a gente avisou, né? Tanto na sala de lógica como de informática, a gente abriu a 3ª unidade, e a partir de agora a gente vai ter que abrir mais unidades com tempo menor, porque a gente vai ter uma disponibilização menor de semanas, e a gente tem que trabalhar 8 unidades. Então, assim, essa administração de tempo, de qual atividade eu devo fazer primeiro? Primeiro a de informática, primeiro a de lógica, é você que vai ter que administrar esse seu tempo, porque a gente não tem um prazo definido assim, tem que fazer até dia 15, dia 20 desse mês. As atividades ficam abertas até o momento da prova. Aí, quando a gente fala assim, a prova vai ser tal dia, aí até esse dia você pode estar fazendo todas as suas atividades. Nas outras, isso eu estou respondendo pela sala de informática e de lógica. Nas outras 2 salas, eu não tenho como te responder, assim, porque eu não conheço as salas, eu não sei quais são as atividades que tem lá, e nem sei como é que a pedagogia dos professores. Então, eu não posso estar te respondendo por elas. Então, por isso que a gente sempre está pedindo assim, para vocês não acumularem, não estar fazendo, entrando lá, lendo o livro, para não acumular essas atividades, para não juntar de todas as salas. Deu para entender? Foi claro? Então, professor, olha só, eu estou aqui com o painel aberto, e aí eu acredito que vocês vão estar ouvindo e vendo aí. Com o painel aberto, tem aqui a sala informática para operador de computador, 6% completo. Lógica do operador de computador, 26% completo. E abriu sociedade do operador do computador. E aí vem uma sequência que você tem que fazer, que eu, particularmente, fico bem perdido. Por exemplo, o que eu tenho que fazer primeiro? Todas têm uma porcentagem. Ou seja, tem que fazer tudo aqui até bater os 100%? O que acontece? Nesse painel que ele mostra aí para você, ele mostra da seguinte maneira. Vamos supor, na sala de lógica, eu tenho 3 unidades abertas. Você fez 3 exercícios, vamos supor que ele bota lá para você 20%. Os demais 80%, vamos supor, os 80% que falta, ele não vai mostrar para você, porque ele não está aberto. Mesmo que você queira atingir os 80%, ele não está disponível para você. Eles vão te mostrando, à medida que você vai fazendo as atividades, eles vão te dizendo como é que está o seu caminhamento dentro dessa sala virtual. Então, assim, o que você tem que saber? Tem lá... Quando você entra... Abre a sala virtual, Miriam, para mim, por favor. A sua mesmo. Eu vou pedir para apresentar. Eu vou pedir para apresentar a sala virtual, para abrir uma guia e a gente mostra lá para vocês. Porque esse painel é mais só para o acompanhamento do aluno. Às vezes deixa o aluno até mais confuso. Mas eu vou abrir uma sala virtual, aí vocês vão começar a entender. Espera aí. Professora, depois eu queria fazer uma pergunta também. Tá ok. Se quiser já fazer, Eu
Eu também, professor. Com relação às provas aí desse primeiro semestre, né? Quando vai ser, se é nessa data aí do 26 de setembro, 25 de setembro, as provas que a gente vai ter que fazer para eliminar essa primeira etapa, né? Isso. Já estamos entrando no segundo e terceiro módulo. Aí a gente está nas aulas virtuais e usando as salas. Aí eu queria saber quando a gente vai ter uma prova escrita, assim, como é que vai finalizar esse semestre. Assim, o calendário falou para a gente que a gente, enquanto a Miriam não abre a sala, eu vou respondendo ele, o Robert, tá? O calendário fala que a gente vai até o semestre termina dia 25. A escola já está formalizando o nosso calendário de semana de provas, semana de conselho de classe, essas coisas. Então, por enquanto, a gente tinha feito uma previsão, estava até lá na sala virtual, né, que era baseado em um calendário provisório que saiu, que era até o dia 18. A gente teve que modificar esse calendário. Então, provavelmente, lá pela semana de 16 a 18 de setembro, a gente vai ter as provas. Lembrando que essas provas serão escritas, mas virtualmente, porque a gente não vai ter encontro presencial, porque até o término lá, a gente ainda não retornou às nossas aulas presenciais. Então, essas provas vão ficar o quê? Vão ficar disponíveis na plataforma, você vai ter uma semana para estar fazendo e... Hein, professor, e vai ser todas as matérias, inclusive essa de informática, nessa data aí, a gente vai ter uma semana para fazer todas essas matérias que a gente está estudando? Isso, vocês vão ter uma semana para... Assim, eu estou respondendo pela sala de informática e de lógica. Eu não sei como é que eles vão botar o calendário das outras. Eles podem colocar assim, uma semana só para a sala de lógica, uma semana só para a sala de informática, uma semana só para a sala de sociologia, lá, ou de humanidades. Eu não lembro direito o nome das salas. Então, eu não sei como é que a escola vai estar trabalhando, mas provavelmente deve ser uma semana para cada sala. Eles devem estar trabalhando assim. Aí, só para a gente ir se preparando, professora, assim, o mês de setembro é o mês de finalizar tudo, né? Esse é o mês de finalizar tudo, vai ser o mês de setembro. Entendi. Vocês vão ter que estar feito com as atividades e vai ser disponibilizado as provas. Aí a gente provavelmente, assim, a gente ainda não tem, o governo está falando que a gente vai retornar para as aulas presenciais, mas a gente não tem essa certeza. Então, por enquanto, a certeza que a gente trabalha é o quê? Tudo via ambiente virtual. Então, as provas também serão via ambiente virtual. Então, olha só. Miriam, vai lá no seu início, mostra os painéis? Não, professora. Por nada. No início não mostra os painéis, não, né? Para a gente que é professor? Lá no início. Acho que não mostra, só no perfil de aluno, né? Com as porcentagens? Só no perfil de aluno, né? O professor não mostra, não. Então, volta para a sala, porque para a gente não apresenta diferente, não apresenta lá as porcentagens. Mas vamos entrar aí na sala de lógica, ou de informática. Ó, então, o que vocês têm aí? Como eu expliquei para vocês têm as unidades, você chegou aí, ó, clicou na unidade 1, desceu, leu o livro, respondeu esse questionário, e aí você vai acompanhando lá na sala de vocês, em cada sala. Fez atividade, às vezes na sala é um envio de tarefa, às vezes é um fórum, às vezes, né, é um questionário, vocês têm que ver qual a atividade que tem lá para vocês. No caso, pode ser que alguma das suas salas não trabalhe com 8 unidades. A nossa, se vocês observarem aí, ó, ela vai trabalhar com 8 unidades. Então, vocês vão ter de 1 a 8. Aí, se você fez 2 questionários, os 3 questionários, eles vão dar uma porcentagem. Fez 2, ele dá uma outra porcentagem. Mas o que você tem que acompanhar? É o que está aberto, tá vendo? Onde você clica, ele abre para você fez. E aí, ó, tá vendo que sempre na frente tem umas caixinhas dando ok? Para marcar se a atividade está ok? Acompanhou isso, você já fez a atividade, deu ok, você sabe que aquela atividade sua está ok.
né, nessas caixinhas de verificação aí, de validação, ó. Viu que já está feito? Beleza, então vocês já fazem essas atividades e aí já fica disponível para vocês, né, essas atividades. Então, esse painel que tem aí na frente, eu gostaria que vocês não se preocupassem. O que vocês têm que se preocupar? É entrar na sala virtuais de vocês, às 4, ver quais são as unidades que estão abertas, clicando sempre em cima do número, e ver aí para vocês se vocês estão fazendo. A Miriam vai mudar o perfil para estudante, para a gente dar uma olhada, para vocês verem como vocês veem, estudante. Isso. E aí, ó, para vocês aparece desse jeitinho aí, ó. Ela vai descer. Não vem o painel, não. Só vem painel para o aluno. Para a gente não vem. Por isso que não dá para a gente mostrar para eles. Professora. Aí, rapidinho. E aí, ó, então... Aí vai dar 100%. E na unidade 11, a gente sempre vai estar colocando os recados, e na unidade 9, a gente coloca o material das aulas. Então, é sempre assim que a gente vai estar trabalhando. Aí, lembrando que esse cronograma que está aí não está correto, a gente vai estar alterando. Ficou claro? Hein, Daniel? Ficou quieto? Ficou claro? Ficou. Então tá, você vai se organizando só para não acumular as atividades, tá bom? E esse painel aí eu estou ignorando, porque assim, enquanto eu nem abrir todas as unidades, ele nunca vai dar 100% para você, de estar tudo ok. Ele é a partir de quando as unidades andam abertas. Beleza, professora. Aí, o nosso semestre aí ficou dessa forma aí, vai até o primeiro semestre até o dia 25 de setembro, e depois o outro semestre de 25 de setembro para quando? Não é 25 de setembro, eu não sei a data correta que vai começar, mas vai até o dia 28 de janeiro. Por enquanto, é o calendário que a secretaria passou para a gente. Ok. Obrigado, professora. Boa noite. Ok? Boa noite. Oi, Robert, pode fazer a pergunta. Não, a senhora já respondeu, era em questão desse 97% aí, o meu tá em 67%, aí quando terminar o módulo, aí vai estar tudo em 100%, né? Isso, quando termina o módulo é que fica 100%, quando termina tudo. Antes não fica. Tem que estar tudo aberto, tem que abrir todas as unidades, e aí assim, a gente coloca prova, coloca recuperação, aí às vezes fica 98, o aluno acha que não terminou, mas terminou, porque eles dão andamento conforme as unidades. Aí o aluno que não faz a recuperação, que ele tira nota, mas a recuperação fica aí no AVA. Aí, para ele, não vai ficar 100%, fica 98, fica 99, mas ele não precisou. O que vocês precisam fazer? É a unidade 1 e 8, e depois a avaliação, tá certo? Tá, eu já fiz a unidade 2 já, e abri a 3 agora, vai fazer ela depois. Isso. Tá ok. Aí, isso na sala de lógica e na sala de informática. Beleza? Mais alguma pergunta? Tá bom. Beleza. Então, pessoal, qualquer dúvida, vocês mandam mensagem, fórum de dúvidas, WhatsApp, a gente está sempre à disposição. Breve nos veremos em outro encontro. E não deixa de fazer a enquete, ó. E nessa unidade 9, vai ter lá a enquete. Já dá para ver, Miriam? A enquete? Ó, vai ter aí a enquete, vocês vão clicar em cima da enquete, depois vai ter o vídeo da aula, clicou em cima da enquete, ó, respondeu, e aí você validou a sua presença, tá certo? Bem simplesinho. Então, muito obrigado, boa noite a todos, e até o próximo encontro. Boa noite e até o próximo. Boa noite. Boa noite e até o próximo. Boa noite, galera.